Rogério Ceni detonou o erro absurdo de arbitragem que prejudicou o Bahia contra o Grêmio. Mais um escândalo em mais uma rodada do Brasileirão. Um pênalti marcado com a ajuda do VAR que vem gerando bastante polêmica no jogo que marcou aí a derrota do Bahia para o Grêmio. Após o jogo, vazou o áudio do VAR e o Rogério Ceni também soltou o verbo e detonou a arbitragem brasileira que vem errando rodada após rodada. Vamos ver o lance polêmico que resultou na vitória do Grêmio e logo depois o desabafo fortíssimo do Rogério Ceni. White. E Brasil. Sei não, hein? Bem não, tanto no Everton Ribeiro quanto agora com o Bright White. Ele toca na bola, ele já força o encontro com o Marcos Felipe, já até... O fone vai lá no VAR. Ele vai lá no vídeo e provavelmente vai anular a marcação. O jogador sabe, né? Ó. Olha lá, o Bright White acha que foi pênalti. Ele olhar e ele vai decidir. O Marcos Felipe sai na jogada e o cotovelo dele pega no pé do Bright White. Apesar dele tentar se recolher, ele pega com o cotovelo no pé direito do Bright White. Tem alguma outra? De forma imprudente. Apesar dele tentar se recolher, a forma como ele sai, tanto o corpo quanto o cotovelo dele, pega no pé do Bright White. Pega essa câmera agora que você tá me dando aí. Essa, lento. Bem lento, bem lento. Tô em frame, gente. Tá. Aí, vai. Olha o cotovelo, olha o pé dele com o corpo. Perna com corpo e joelho e também o cotovelo depois. Tá bom? Vocês estão de acordo comigo? Tiro penal sem cartão? Ok, a gente trouxe você para interpretar exatamente porque você falou que é um tapa, tá? E a gente tá mostrando para você tá que bom, não é um tapa. Perfeito. A gente não pode esconder também nossas deficiências ou o que a gente podia ter feito de melhor até chegar ao erro do árbitro. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. É o mesmo árbitro do Sport, né, contra o Palmeiras, é o mesmo árbitro da vitória do próprio Grêmio contra o Santos aqui. Nós já conhecemos bem e é triste ver a arbitragem brasileira se submeter, porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também nós já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica, mesmo pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente porque deram prioridade à grade de programação de TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. E o erro de arbitragem existiu no momento que ele dá o pênalti. Mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí já é uma outra palavra que nós vamos ter que ver o futebol brasileiro por onde está. Depois que ele vai ao VAR, deixa de ser um erro, passa a ser uma coisa um pouco mais grave. E teve erro escandaloso também, galera, num confronto entre Flamengo e Palmeiras. Lá, um pênalti marcado para cada lado gerou bastante polêmica e revolta pós-jogo. Quem falou a respeito disso foi o Everton e também o Felipe Luiz. E nós iremos ver agora. Isso aqui de novo, a gente fala da arbitragem, todo final de semana alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. Agora é incrível que como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo, porque o árbitro tem que ter autonomia, ele viu, estava na frente dele. Quando você chama para ver um lance na TV, o cara para, óbvio que qualquer contato ele parece que é falta, e em todo lugar o árbitro de VAR vai no VAR, ele demora 30 segundos, 20 segundos, hora e volta, aqui demora 3, 4, 5 minutos. Rola uma discussão entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, e isso não é acho que a função do VAR. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém.
Aonde existe dúvida, não tem que chamar, tem que deixar o árbitro decidir. Eu não estou falando que é pro Palmeiras, eu falei no começo que todo final de semana alguém é beneficiado e alguém é prejudicado. Uma vez é o Palmeiras, outra vez é o Flamengo, amanhã vai ser o Palmeiras beneficiado por alguma... Enfim, é o futebol, não é o problema de um, é o problema de todos. Então, acho que não vamos botar a culpa no VAR, o Flamengo tem seu mérito também pela vitória, que isso fique claro também, porque às vezes parece que a gente está só reclamando do VAR, não é isso. O Flamengo mereceu sua vitória, fez mérito, jogou muito bem, mas eu acho que, óbvio, que naquela altura um pênalti dado daquela forma, ele não só altera o placar, mas também muda o nosso emocional, muda a nossa forma de ver o jogo, mas vamos seguir em frente, descansar e melhorar. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem pra onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, pra mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei pra eles que, pra eles, pra mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele tá muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido, 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Tá muito igualado, do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. E aí, meus queridos, o que vocês acharam aí a respeito de mais uma rodada cheia de polêmicas e erros absurdos envolvendo a arbitragem brasileira? Deixa nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.